vamos lá. Apesar que hoje não vai ser muito, vai ser mais teoria, mas caso for necessário. Bom, boa noite. Boa noite aos presentes em sala e aos em casa. Vamos iniciar nossa segunda disciplina, estatística. Quem já está aí com a apostila em mãos, junta aí perto de versículo mais perto, vocês dois para ficar acompanhando. Porque é uma disciplina, até eu falei no grupo, que é bom vocês, principalmente para quem está em casa, consiga imprimir para poder acompanhar, porque é um pouquinho mais, digamos, um pouquinho mais complicada do que matemática comercial, mas por isso a necessidade de ter ela em mãos para acompanhar. Conceitos básicos de estatística, apontar a importância da ciência estatística para o mundo moderno e sua evolução histórica, e reconhecer os conceitos que formam a base do estudo da estatística. Pergunto a vocês, já ouviram falar aonde se emprega a estatística? Aonde se trabalha os fundamentos da estatística? Alguém aqui já ouviu ou sequer viu? Ninguém? Se eu disser a vocês... Onde trabalha estatística? Sim, isso. Economia, sim, utiliza. Também. Mas um exemplo assim, mais claro de estatística que a gente pode ver com mais frequência. Aposta mais ou menos. Um pouquinho de estatística, sim. Mas um exemplo bem claro, e a gente já está se aproximando de novo, as eleições. Durante as eleições, as pesquisas eleitorais, elas trabalham diretamente com estatística, para saber e calcular aquelas proporções. Estatística, basicamente, os resultados são trabalhados com gráficos e tabelas. Em simples entendimento. Você vê estatística quando você vê a representação de tabelas ou gráficos demonstrando, sei lá, cor, sexo, altura, já que eu falei inicialmente de político, né? Quem vai votar no candidato X, ou o percentual de votos, né, para X ou Y, e aí se vai. Então, para vocês verem que ela está inserida, assim como a matemática pura e simples, elas estão inseridas dentro da nossa vida de uma forma que às vezes a gente nem para e percebe assim, quer dizer que isso aqui é estatística? Isso aqui é estatística, um exemplo, né? O objetivo é mostrar a importância da ciência estatística para o mundo moderno, como também sua importância histórica e sua evolução. Desde o advento da era digital, já iniciando aí na parte da introdução, a produção de dados cresce exponencialmente. Produzir informações ficou muito mais fácil, através de e-mails, mensagem de telefone, navegar pela internet, ir ao caixa eletrônico ou usar a internet, né, para uma operação bancária. Requisitar serviços em uma repartição pública, entre outros. Tudo isso, embora a gente não imagine, mas tudo isso se trabalha cálculos estatísticos. Outro exemplo mais prático de estatística, além das eleições, lá você pode calcular o quê? Quantidade de... Já que ontem alguns se assustaram com a nota de matemática comercial, aí eu posso trabalhar a estatística para
eu posso trabalhar a estatística para fazer uma análise de qual percentual de pessoas foram aprovadas e reprovadas. E demonstrar com gráficos ou tabelas esses resultados. Tem a ver um pouquinho, tem a ver também. Lá mais na frente da disciplina a gente vai também trabalhar com um pouco de probabilidades. Para tornar possível ao ser humano analisar grandes quantidades de dados, eles têm que ser coletados, organizados e resumidos. Durante o processo de utilização da estatística, pegando o exemplo da pesquisa eleitoral, é que não se tem, eu já vou adiantar, não se tem como, para o lado da pesquisa eleitoral, se trabalhar com toda a que a gente chama de população. A gente vai utilizar uma amostra da população para, em cima dessa amostra, a gente se basear num resultado, no caso, em relação à pesquisa eleitoral. O porquê que não tem como se utilizar a população toda? Vocês imaginem aí, como é que eu vou fazer uma pesquisa eleitoral? Eu vou pegar aqui Açu, por exemplo. Vou fazer uma pesquisa eleitoral aqui em Açu. Quantos dias um pesquisador ou uma empresa de pesquisa levaria para entrevistar todos os eleitores de Açu? Então, ia dar muito trabalho e ia demandar um tempo grande. Então, como é que eu ia trazer um resultado de uma pesquisa tão rápido? A gente vai falar sobre isso. Só para adiantar, dentro de uma população, a estatística ela utiliza uma amostra daquela população para representar um resultado. Para frente a gente vai ver. Portanto, a coleta, o processamento, a interpretação e a apresentação de dados numéricos pertencem todos aos domínios da estatística. Sejam as decisões econômicas das empresas e governos, são todas baseadas em dados estatísticos. A avaliação de controles de doenças e pragas, a análise de problemas de tráfego nas grandes cidades, os estudos dos efeitos de medicamentos, a adoção de novas técnicas agrícolas e os estudos demográficos. Tudo isso, tudo aquilo que a gente vê em percentuais, em jornais, né, sejam impressos ou em telejornais, tudo aquilo é utilizando estatística. Passando aí a página 8. A estatística é uma ciência que se dedica ao desenvolvimento e ao uso de métodos para coleta, resumo, organização, apresentação e análise de dados. Segundo Farias, Soares e César, em 2003, aponta isso. Então, quer trabalhar, quer evidenciar um crescimento, ou uma queda, ou uma ampliação, ou uma transformação, mudança, se for trabalhar com isso e demonstrar em gráficos ou tabelas, é o uso de estatística. E são coisas simples, bem simples, trazendo para a nossa realidade. Digamos que você vai utilizar vai fazer um controle de suas despesas em casa. Quero fazer um cálculozinho do quanto eu ganho e do quanto se gasta, né? Eu tenho despesa, sei lá, digamos que eu ganho R$3.000, por exemplo. Aí eu tenho de despesa, vou botar aqui, receita, tá aqui despesa. Aí digamos, sei lá, que eu gaste R$40 com água, gaste 200 de energia, gaste de alimentação, sei lá, R$700. O que mais? Gaste... o gás... Vou botar aqui o gás, R$100. O que mais? Deixa eu ver aqui.
Vou botar aqui outros, R$ 400. Oi? Outros, aluguel, quanto está como aluguel? Na hora que eu começo a trabalhar esses números, já adiantando, seja em quantidade ou qualidade, e que eu quero, após analisar isso aqui, eu queira demonstrar o percentual de quanto está cada despesa. Na hora que eu começo a juntar essas informações, eu já estou iniciando o trabalho estatístico. Rapaz, se a gente for analisar aqui, 700, 1.100, 1.200, 1.500, 1.540, tá? Já foi-se embora já metade do salário, né? Isso, total sexta, né? Isso. Só um exemplo, né? Da mesma maneira que o escritor pode dispor as palavras em argumentos convincentes ou frases sem sentido, assim também os dados podem ser convincentes, enganosos ou simplesmente inócuos. Eu vou pegar pela essa palavra aí, enganosos, e vou utilizar também digamos assim, o exemplo da pesquisa eleitoral. Por que da palavra enganosos? Entenda o que eu vou falar agora. Digamos que eu entre numa rua, está numa pesquisa eleitoral para prefeito da cidade. Digamos que essa sala aqui é uma cidade. Aqui temos 1, 2, 3, 4, temos 5 fileiras de carteiras, né? E digamos que essas fileiras sejam ruas. Eu estou digamos que aqui é uma cidade, tem essas 5 ruas. Aí, eu vou fazer a pesquisa eleitoral. Só que nessa primeira rua, e é comum na nossa região, principalmente, quem é o apaixonado, ou não, mas que gosta daquele partido, coloca a identificação, ou da cor do partido, ou um adesivo do candidato que ele vai votar, né? Então, digamos que nessa primeira rua aqui, eu vejo que tem 3, 4, 5, 6, tem 8 casas. Aí eu estou vendo que nessas 8 casas, 6 casas votam em candidato A e 2 votam em candidato B. Esse mesmo exemplo, eu venho para essa segunda rua. Tem a mesma configuração. 6 votam em candidato A e 2 em candidato B. O que é que a pesquisa faz? E que em algumas, e que isso é errado, né? O que algumas empresas de pesquisa faz? Não são 5 ruas? Se são 5 ruas, se é possível ele visitar as 5 ruas, pelo tamanho da população é pequena, então ele visite as 5. Ele não pegue essas 2 ruas apenas, sem verificar as outras 3, e montar uma pesquisa eleitoral se baseando apenas por essas 2 ruas. Isso porque porque na estatística o que é que ele faz? Ele vai pegar a população apenas dessas 2 ruas, vai fazer um cálculo e com base nesse cálculo de 16 casas, 16 casas, 12 votam em candidato A, ela vai querer replicar esse percentual daqui para as outras 3 ruas. O porquê que é enganoso? Porque, com base nessa realidade, a estatística está sendo feita de maneira errada. Ela está sendo utilizada, mas ela está sendo feita de maneira errada. Por quê? E para ver mais na frente, na estatística você tem que se basear em uma amostra de uma população, mas que não seja uma amostra tendenciosa. Nesse caso aqui, se são 5 ruas, se vem na primeira rua, tem essa configuração. Vem na segunda, é a mesma configuração, então você já não entra, já não coleta os dados dessa segunda rua. Você já vai para uma terceira rua. Na hora que você coleta informações, dados, de uma amostra que ela já está tendenciosa,
de acordo com a população restante que ainda tem, você vai dar um resultado, só que esse resultado não vai ser correto. Como é? Por isso que no dia não ganha. Bom, o exemplo é esse. Você vai dizer que aqui em Santos só tem torcedor do Santos. Não é bem assim, né? Então, assim, você tem que, para se utilizar a estatística, você tem que utilizar, digamos, as regras que ela traz. É você coletar dados de uma amostra, de uma população, mas que essa amostra não seja tendenciosa. Ah, João Paulo, mas se por acaso a cidade fosse essas 5 ruas e todas as ruas se vissem com essa mesma tendência, o resultado era errado? Não, porque você estava vendo uma população como um todo e a amostra que você estava utilizando, ela seria igual para tudo. Mas nesse caso, como ela não se, digamos, não se repete, nesse exemplo aqui, só são as 2 primeiras ruas, então você não pode pegar nas 3 últimas ruas, sem nem visitar, pegar apenas o resultado dessas 2 que você está vendo que é tendenciando para um resultado. Não é possível. Isso, geralmente é entre 2 e 3% de margem de erro. Não. Pronto, a pergunta, né? Ninguém vai sair entrando de casa em casa. Realmente não sai. Vou dar aqui um exemplo. O que é que se fazem em pesquisas eleitorais? Quem é aqui de Açúcar? 2 pessoas aqui de Açúcar. A amiga lá de Pão Açúcar, mas ela acho que ela conhece. Aqui em Açúcar, nós temos o chamado centro da cidade. Um ponto de muita movimentação, você pode identificar que é ali na esquina ali do Boticário. Estou fazendo propaganda, mas na esquina ali do Boticário, né? Que é a esquina do Boticário e a outra esquina aqui é a Maré Mansa, digamos, quase uma de frente para a outra, próximo, né? Então, esses 2 pontos de Açu, do centro, são muito movimentados. O que é que fazem as pesquisas eleitorais? O que é recomendado? Pega o pesquisador, bota ele ali na esquina, com lá um mecanismo de coleta de dados, seja eletrônico ou físico, ou por papel, né? Formulário. Aí lá vem João Vitor. Ele vê que João Vitor não está faltando ali 1 semana para a campanha. Ele vê que João Vitor não tem identificação de partido nem de candidato. Opa, amigo, vamos pesquisa eleitoral aqui, rapidinho, você vota em candidato A ou B? Aí João Vitor, B. Aí lá vem, sei lá, outra pessoa, só que está demonstrando o candidato. A recomendação é que não entreviste essa pessoa. Porque você já vai... João Paulo, mas embora ele não esteja identificando a pessoa, mas ele vota no candidato A. É mais válido essa informação? É, porque você não está vendo a tendência da resposta. Você está pegando ao acaso, ao chamado aleatório. Então, quando você tem identificação de uma pessoa, seja para aquilo que você quer coletar a informação, você já está tendenciando a resposta. Então, se vem, diga, aí eu vou passando lá e eu voto para o candidato A. Eu estou com um botãozinho do meu candidato, ou com uma camisa, ou um boné, ou com nada seja. Se aquele cara for me entrevistar, ele nem precisa me entrevistar, porque ele já está vendo o meu voto. Então, não é preciso ele perguntar. João Paulo, tem pesquisas que podem ser feitas dessa maneira? Pode. Tem vários tipos de pesquisa. Talvez você já tenha ouvido falar assim, ó, na campanha. Eu fui lá no educandário votar e só tinha gente de camisa azul. Por essa percepção, que ainda não é a correta, aliás, que não é válida,
mas você pode ter uma tendência de que, ó, estou vendo que muita gente que vota em candidato azul é lá no educandário, no exemplo. João Paulo, isso é um dado estatístico? Não, mas você está vendo uma tendência. Dado estatístico é quando você coleta as informações, trata elas para ver o resultado. É mais ou menos assim como está. Então, assim, é mais ou menos assim que a estatística trabalha. Com relação à pesquisa eleitoral, é feito dessa forma. Se eu vou entrevistar as pessoas que eu estou vendo de para quem elas votam, eu já estou tendência na resposta. Então, nessa informação, nessa situação, desculpa, você tem que jogar ao acaso. Já tem tipos de formas de pesquisa que é assim, a cada 5 pessoas eu vou entrevistar uma. É a forma que você moldou a sua pesquisa. É possível isso? É possível. Por quê? Porque você ainda está indo ao aleatório. Por quê? Se a cada 5 pessoas eu entrevisto uma, vem aqui, entrevisto uma pessoa, passa 4. Na quinta eu pergunto. Só que a quinta respondeu a mesma do primeiro lá. Passa mais 5. Aí eu pergunto, respondeu a mesma resposta do primeiro. Eu ainda estou ao aleatório, mas eu defini uma forma de pesquisa. Embora eu esteja vendo a pessoa, se é eleitoral, se eu estou vendo a pessoa com a descrição em quem ela vota ou não, mas eu estou definindo que a cada 5 pessoas eu vou entrevistar uma. Já. Não passa. A gente vai falar mais na frente sobre isso, sobre a questão da amostra. João Paulo, existe uma quantidade mínima, não tem uma regra. Exatamente isso. Dependendo de que tipo de pesquisa for ser feita, e com base na população, aí você determina um percentual. Geralmente, vou dar aqui um exemplo. Acho que aqui é a Diaçu, na última campanha eleitoral. Meu Deus, Açu parece que tem 50 e pouco. É 50. Eu me lembro, se é 40 ou é 50 mil eleitores, não é habitantes, eleitores, né? Porque tem muita gente que é de Açu, mas mora fora. Então, acontece de ter essa quantidade. Vixe, então, aqui vota até menino, não, porque tem pessoas que moram fora e vêm votar aqui, ainda votam aqui. Então, digamos... Então, assim, digamos que a Açu tenha 40 mil eleitores. Na última campanha, eu me lembro que foi utilizado um percentual de 2% da população. Ou, desculpa, de eleitores. Então, se tem 40, 10% daria 4 mil, 1% daria 400, 800, em torno aí de 800 a 900 pessoas foram entrevistadas. Então, percentual, foi estipulado esse percentual. Como foi feita a pesquisa? Como eu disse, um exemplo. Estava lá no centro da cidade, passava uma pessoa, perguntava, aí marcava uma pessoa. Quando eles viram que entrevistaram, que perguntaram a 800 pessoas, eles pararam. Pode, João Paulo, mas se por acaso, no dia da entrevista, dessa pesquisa, lá no centro da cidade, foi um dia que teve o movimento do partido A. Até isso é analisado. Eu não posso fazer as recomendações, né? Eu não vou fazer uma pesquisa eleitoral no dia do movimento daquele partido. Porque há a tendência de pessoas, só terem pessoas daquele partido naquela região. O pensamento não é assim? Por causa do movimento. Tudo isso...
Não, assim, é para vocês perceberem que como é mais ou menos feito uma pesquisa eleitoral. Tem a sua... João Paulo, mas eu já vi pessoas perguntando assim, vendo que a pessoa tinha identificação do candidato, e mesmo assim saía perguntando. Aí, gente, infelizmente, é aquelas situações daquelas pesquisas que são pouco duvidosas, ou, na verdade, elas são feitas justamente para tendenciar eleitores. E querendo ou não, sai pesquisas que não são registradas, legalmente, ou até são registradas, mas elas não foram feitas de maneira correta, porque elas querem encontrar um resultado e que o resultado aponte favorecimento para X pessoa, e essa pessoa consiga buscar aquele voto e ainda está o quê? Indeciso. Tem muita gente que faz isso. Pergunta, quem é que manda fazer? Todo partido ou toda coligação, já que falar na pesquisa eleitoral, eles programam quantidade de pesquisas durante a campanha, que é para sentir como está também a campanha. Se está crescendo, está diminuindo, qual o setor que está melhor, pior e tal. E, além deles, eles procuram empresas que tenham registro e que tenham, digamos assim, que é o correto, né? Que tenham sempre apresentado pesquisas ao longo dos anos com as possíveis, com os resultados encontrados por eles, né, que foram possivelmente analisados e identificados durante campanhas passadas, digamos assim. Ah, João Paulo, mas tem pesquisas, tem empresas de pesquisas que nunca acertam. Pode ser por tendência, que nunca acerta, pode ser que a forma que utilizou para coletar os dados não tenha seguido umas regrazinhas para não acontecer tal erro. Isso acontece muito. Sim, pode. Ah, tem isso também. Lógico, tem pessoas que respondem, digamos, a pesquisa é feita uma semana antes da eleição, da votação. Aí, faltando 2 dias, na sexta-feira, quinta ou sexta-feira, que tem uma regra, que tem um limite para fazer pesquisas e registrar, tem um limitezinho de dias antes da votação. Então, digamos que seja sexta-feira. Aí, na sexta-feira, aquela pessoa que respondeu que votava em candidato A, hoje disse que votava em candidato B. Só que aí, a pesquisa, justamente ela coloca, digamos, essas margens de 2 a 3% de erro, porque se você for pegar aí uma população de 40 mil eleitores, um exemplo, 1%, 400, 2%, 800, 3%, 1.300, 1.200. Será que 1.200 pessoas vão mudar seu voto em uma semana? É possível? Pode ser. Pode ser. Por isso que é 2 ou 3% de margem de erro. Agora, você pegar uma quantidade de pessoas acima disso, ter essa mudança muito grande, não vou dizer que é impossível, não é impossível, lógico, mas é muito difícil. Então, por isso que quando há essa margem de 2 a 3%, porque é possível essa mudança de voto, entendeu? João, então pode ser que tenha saído muito peixe, né? Embora a seca esteja grande, mas na época de campanha os peixes conseguem nadar, né? 1.2, a história. A estatística, segundo parágrafo, a estatística a estatística desde a antiguidade é tão fundamental para a existência do Estado.
que o próprio significado original da palavra estudo do Estado. Demonstrava que não é possível governar sem conhecer dados relativos à população, economia, recursos naturais. É o conhecimento provindo destes levantamentos que torna possível elaborar as ações e políticas de governo. Aí tem o Faraó aí falando, né? Quantos homens e recursos posso levar para a guerra? Façam a estatística. Lógico que ele não usou essas palavras, né? Porque às vezes também, aí trazendo para a nossa realidade, a nossa... Oi. Isso, aí o IBGE trabalha exclusivamente com estatística. Hoje, só aqui no assunto, o IBGE, ele mudou muito, né? O censo, ele evoluiu muito. No ano 2000, eu fazia ensino, estava terminando o ensino médio, aí eu participei, assim, de um censo do IBGE aqui em Açu. Ora, imagina aí, ensino médio, para terminar, querer ganhar nota, aí chega só, pessoal do terceiro ano que for trabalhar no censo do IBGE ajudando, vai ganhar 3 pontos na média em todas as disciplinas. Galera, é ouro, vamos. Só que no dia ninguém se pegou. É passar o sábado todo andando, a pé. Aí eu participei de um censo. 3 pontos, valeu muito a pena. A gente saiu lá da escola que eu estava, era 8h30 da manhã, acho que quando eu vim terminar de fazer, era eu e um colega, era uma dupla, né? Aí foram dados 10 formulários a cada um, 20 no caso. Ou seja, nós tivemos que entrevistar 20 casos, né? A diferença do censo do IBGE para o censo político é que o censo IBGE, ele para em todas as casas. Ele só não entrevista se não tiver ninguém naquela casa. Mas ainda existe uma margem de dias. Eu passei hoje nessa rua aqui, digamos, uma rua tem 30 casas. Aí eu passei em 2 ou 3, não consegui ninguém. Aí agendaram outro dia para vir naquelas duas, 3 casas que não foi visitada. Que é para João Paulo, nesse outro dia não tinha. Tudo bem. Mas é feito tipo assim, uma segunda tentativa para poder coletar os dados, né? Aí no ano lá que eu participei, eram as 8h30 lá da escola, e quando eu parei, eu acho que era 1h30 da tarde, não me lembro, já começando a dar uma fome, mas a fome não foi maior, porque numa das casas que eu entrei com meu colega, para a gente coletar os dados, um casal, né, de idoso nos ofereceu bolo, bolacha, açúcar. Aí, sou negócio. Eu acho que eu demorei mais porque eu passei quase 1 hora lá dentro comendo. Vou perder, né? Voltando para cá, com relação ao que o Faraó falou aqui, não foram com essas palavras, mas eu queria dizer o seguinte: no nosso dia a dia a gente usa a estatística de uma maneira tão simples e que às vezes também a gente, como eu já falei, a gente não percebe, mas a gente não usa nem a nomenclatura de dados estatísticos ou de informações estatísticas, né? Eu brinquei aqui com relação à despesa, receita e despesa, e a gente faz um percentual, rapaz, eu estou vendo aqui que 50% do que eu ganho já está comprometido. Então, a gente às vezes nem faz uma conta grande, nem faz uma tabela grande, nem representa muita coisa, mas a gente já vê, através de uma informação, um resultado estatístico, aquilo que a gente quer, digamos assim, entender daqueles números. Digamos que ele tipo assim, né? Ele não disse com essas palavras, mas ele olhou assim para o povo que tinha lá no Egito e disse, talvez deve ter pensado, vixe, com essa quantidade de soldado aqui eu não vou conseguir ganhar a guerra não. Estou lascado. Página 9. A história registra grandes levantamentos estatísticos, principalmente relativos à
levantamento de populações. Um dos mais conhecidos foi registrado na Bíblia, ordenado pelo imperador Augusto César. Ele estabeleceu que todas as pessoas que viviam no domínio do império deviam se registrar para que fosse feita uma contagem da população. Para isso, deviam se deslocar até a cidade de origem. Foi então que São José e a Virgem Maria saíram de Nazaré, na Galiléia, para Belém, na Judéia, para responder ao censo. E enquanto estavam na cidade, Jesus Cristo nasceu. Para você ver, né? Que até num evento único foi, digamos assim, ocorrido por conta de um censo, por conta da estatística. Para vocês verem o quanto essa disciplina está inserida na nossa vida, né? É interessante. Isso, fossem para a cidade de nascimento, né? Para ser feita a contagem da população, para saber quantas pessoas tinham, né? E por causa também dessa, digamos, dessa viagem deles, que foi feito um outro trabalho, outro censo, para identificar quais eram os recém-nascidos daquele dia, que era para justamente encontrar Jesus Cristo, né? A Bíblia até tem isso também. Então, você vê como é feito. Esse censo foi furado, né? Voltando para a história do censo aqui que eu participei, eu falo aqui, lógico, a forma de brincar, mas antigamente, quando eu participei, era muito, eu usei a palavra furado, né? Mas, assim, o censo, ele cometia cometia erros. Não me lembro agora o percentual de margem de erro no censo do IBGE, mas eu acho que com certeza é mais de 5%. Por quê? Um exemplo, a história que eu falei da rua lá que tinha 20 casas, por exemplo. Aí 5 casas, no horário que foi passado o censo, não tinha ninguém. Se não houve a visitação daquelas casas, aquelas pessoas daquela rua não entraram o quê? No cálculo de, sei lá, de nível escolar, renda familiar, o que mais? Gênero e tal. Então, não entraram. Aí o que acontece? Aquela rua, ela pode ter apresentado um resultado que não foi real, né? Não foi próximo, porque se você pegar aí 5 casas de 20 de uma rua, já são o quê? 25% a menos no resultado. Então, já seria um resultado apresentado bem, que seria muito distante da realidade. Se são uma margem muito pequena, você ainda aceita, né? Então, por isso que, às vezes, naquela época, também tinha dificuldade e era muita coisa feita manual, né? Como eu disse, eu utilizei formulário, né? Formulário lá eram 15 questões, e dentro das 15 questões, das 5 perguntas, ainda tinha outras dentro delas, algumas alternativa A, ou opção A, isso, marque sim ou não, B, não sei o que lá. Então, ainda tinha outras perguntas dentro delas. Eu acho engraçado que eu participei, entrei numa residência e que o local que eu entrei não era uma casa de moradia. Era um local de divertimento masculino. E eu não sabia que era um local de divertimento masculino, né? E comecei a fazer as perguntas iniciais, quantas pessoas moram na casa, qual a média de idade das pessoas e tal. Aí, não, ainda não. Aí, quando chegou lá, qual tipo assim, meu Deus, era qual as áreas de profissão das pessoas que têm rendimento na casa. Quando eu fui ler essa pergunta, aí só que, né, quando eu fui ler a pergunta, aí
passou uma senhora com uma vestimenta, aí eu já deduzi o que era, né? Eu disse, eita, danado. Aí aí pulei essa questão, né? Pulei, que é para, né, evitar constrangimento. Era uma senhora que estava me atendendo, eu e o colega. Aí, uma pergunta engraçada que era assim, era qual a renda familiar da residência? Aí tinha lá umas opções, de X a Y, de Z a W e tal. Aí, quando eu perguntei, aí dei as opções, né, as respostas. Aí a senhora disse, meu filho, olha, aqui varia muito. Aí eu na minha, eu disse, eita, nada. Porque, olha, tem mês que é bom, tem mês que é ruim, tem mês que a menina trabalha muito, tem mês que a menina não trabalha. Caramba do céu, meu Deus do céu. Não tem comédia aí e tal. Aí tinha outras perguntas que davam era umas opções de resposta um pouco mais, ficavam delicadas. É tanto que acho que das 15 perguntas que tinha, eu acho que eu pulei umas 5 ou 6, porque não dava para perguntar não. Mas, aí, a dificuldade, voltando para a história do censo do IBGE, que antigamente era com formulário, hoje é com um aparelhozinho. E antes demorava mais a você tabular os dados, que a gente chama, né? E dar os resultados, porque você tem que pegar formulário por formulário e ir passando para outro canto. Hoje em dia não, hoje é digamos, um iPad, um iPod, alguma coisa, que você é só aqui, ó, apertando aqui, perguntando, e quando você finaliza o questionário, automaticamente a informação já vai para o banco de dados do IBGE para ser tabulada automaticamente. Então, hoje também ainda tem essa facilidade. Hoje a modernidade veio para ajudar todo mundo. Aí nós temos ainda na página 9, mas bem antes do nascimento de Cristo, a história já registrava outros grandes levantamentos estatísticos, dos quais os mais importantes foram, né? Aí tem 3.050 anos de Cristo, aí vem, deixa eu ver um importante aqui, além, né? Pronto, ó, 1.100 anos de Cristo, registros de dados em livros da dinastia chinesa. Então, já você vê há quanto tempo não vem trabalhando a estatística. No quadro aí 1.2, em períodos mais recentes, podemos agrupar a evolução da ciência estatística em quatro grandes grupos, fase 1, 2, 3 e 4. Na fase 1, realizaram estatísticas sobre as terras que eram propriedade da igreja. Estas foram as únicas estatísticas importantes desde a queda do Império. Fase 2, na Inglaterra do século XVII, já se analisava um grupo de observações numéricas referentes à saúde pública, nascimentos, mortes e comércio. Passando aí para a fase 3, página 10. Inicia-se no século XVII o desenvolvimento do cálculo das probabilidades, que juntamente com os conhecimentos estatísticos, redimensionou a estatística. Então, pergunta da amiga, envolve probabilidade também. Fase 4. No século XIX, inicia-se a última fase do desenvolvimento da estatística, alargando e interligando os conhecimentos adquiridos nas fases anteriores. Porque mais aí, nesta fase, a estatística não se limita apenas ao estudo da demografia e da economia. Como antes, agora o seu campo de aplicação se estende a análise de dados em biologia, medicina, física, psicologia, indústria, comércio, meteorologia, educação, e aí se vai. Então, o uso mais abrangente e digamos assim, e mais importante da estatística se deu justamente a partir do século XIX, né, que ela começou a trabalhar com tudo. Antes era específica de algumas situações, algumas áreas, e a partir dessa época se viu, não, já que dá para trabalhar aqui, vamos tentar trabalhar ali também. Então, Paulo, as regras são as mesmas? Em maioria, sim, mas em forma de você coletar os dados é que muda. Você não pode coletar, digamos,
eu dar aqui um exemplo. Você vai coletar os dados de... Pronto, aqui a Covid. Você vai coletar os dados de quem adquiriu Covid da mesma forma de quem, deixa eu ver aqui, se formou em medicina? Vai coletar da mesma maneira? Acho que não. Vão ser, ou digamos, tem uma visão de resultado que pode dar uma tendência, tipo, aumentou o número de pessoas que se formaram em medicina por conta do índice elevado de pessoas que contraíram a Covid, que era para poder trabalhar. Você pode fazer essas análises de acordo com os resultados de cada coisa, mas você não pode coletar da mesma maneira. Entendeu? Situações vocês vão poder, esse exemplo vocês vão poder, e a gente vai trabalhar isso, analisar o que é que uma coisa, o que é que tem a ver o aumento de números de pessoas formadas em medicina com a quantidade alta de pessoas que adquiriram ou contraíram a Covid. Pode-se fazer essa análise? Pode. Você quer um exemplo mais prático? Vou pegar aqui da nossa instituição. O aumento de pessoas que procuraram o curso de técnico em enfermagem para fazer. Vocês acham que foi por quê? É só a paixão pelo curso? Pode ser, mas a gente pode interpretar o quê? O alto índice de pessoas diagnosticadas com Covid e se internaram fez com que a demanda de técnicos em enfermagem fosse aumentada, a necessidade de pessoas para trabalharem isso, ou com essa situação. A gente pode até trazer também fazer esses paralelos, né, digamos assim, ou juntar, na verdade, esses resultados. Ainda aí na página 10, pessoal não falou? Método estatístico. Mas o que danado é o método estatístico? É o meio, ou o método, é um meio mais eficaz para atingir determinada meta. Praticamente, todos os fenômenos naturais relacionados e comportamentais que envolvem o ser humano possuem comportamentos aleatórios. Por exemplo, o comportamento de consumo dos consumidores das classes C e D do Brasil possui vários componentes: renda média, faixa etária, emprego, inflação, entre outros. O estudo desses fenômenos exige um método matemático, e a estatística é esse método. A estatística é uma parte da matemática aplicada que fornece métodos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados, para a utilização dos mesmos na tomada de decisão. Vou pegar aqui esse exemplo. A questão aqui, deixa eu ver aqui a sequência. Coleta, organização, descrição. Vamos lá. Eu coletei esses dados sobre a questão de despesa, né? Beleza. Próxima etapa. Organização. Eu posso começar a organizar isso aqui. De que maneira? Alimento, gás e outro. Digamos que tivessem aqui mais... Aqui educação, reforço escolar, vou ver aqui um exemplo. Educação não, vou botar aqui escola. Vou botar aqui prestação de carro, um exemplo. Eu posso começar a organizar o que é que tem a ver com moradia, o que é que tem a ver com educação, o que é que tem a ver com transporte. Eu vou começar a organizar por situações que eu quero já ir separando. Por exemplo, moradia nós temos, e água para casa, né, digamos. Então nós temos água, energia,
alimentos, gás. Então, 4 situações já são relacionadas à moradia. Educação, nós temos aqui escola e reforço escolar. 2. Transporte, eu posso colocar como, no caso, prestação de carro. Digamos que esse outro aí, vou botar aqui como fosse lazer, esse outros. Então eu já posso começar a fazer, a organizar, nessa após etapa de organizar, descrever mais ou menos o que é cada um e começar a analisar as situações de que de 4, 2, 6, 8. De 8 despesas que eu tenho, eu começo a interpretar 8 despesas, sem fazer assim, uma conta assim, vamos fazer a chamada conta de cabeça. De 8 despesas que eu coletei, organizei, 4 delas correspondem a 50% das minhas despesas. 2 correspondem a quantos por cento? 25%. E essas aqui correspondem a 12,50 cada um. Aí eu já vou começando a analisar, a interpretar, né? Opa, 50% das minhas despesas são com moradia. Isso percentual. Aí eu já posso, digamos assim, uma análise apenas de percentual. Só que aí depois eu já posso analisar o quanto esse 50% representa em valor. Eu vou começando a, digamos assim, destrinchar com mais, digamos assim, direções para saber aonde e como essas despesas estão sendo feitas. Não sei se eu falei, ou para onde elas estão indo, né? Não sei se eu falei para vocês, eu estava fazendo um levantamento de minhas despesas, né? E eu falei, né? E quando eu identifiquei que do número de despesas, do valor de despesa que eu tinha, 60 e tantos por cento dessas despesas eram com talvez besteiras ou situações que eu poderia evitar. Aí eu comecei a baixar, fazer um controle, foi quando chegou em 35%, eu passei muitos meses sem conseguir baixar isso. Não, então realmente, tipo assim, eu entendi que 35% das minhas despesas eu vou sempre ter com besteira. Digamos, é uma forma de vida, de despesa que eu tenho, que eu faço, que eu dali eu não consigo diminuir. Aí já pode ser outra, posso trabalhar de outra maneira, mas eu comecei a entender essa situação. Isso. Pode ser, também. A gente, tipo assim, a gente quando a gente trabalha, digamos assim, a estatística, a gente começa a ver e analisar de maneira mais clara as situações que aquilo que a gente está, digamos assim, está querendo, a palavra não é valorizar, está querendo detectar para uma mudança, seja positiva ou negativa. Sei. Pronto. Pô, então assim, é para aquilo que eu quero priorizar, com relação a essa situação que eu coloquei. Fazendo uma comparação. Os governos, aí eu falei no início, os governos eles utilizam a estatística na coleta dessas informações para poder tomar decisões. Um exemplo, digamos que um governo municipal, a prefeitura municipal, ele faz um levantamento e percebe-se que, dá aqui um exemplo bem doido, que foi nas borracharias da cidade, vamos fazer um levantamento aqui da quantidade de pneus que furaram aqui na cidade. Aí vai em todas as borracharias, faz um levantamento lá com o borracheiro, anota tudo. Para quê? Para identificar como eram esses furos
e se os furos eram relacionados às ruas, se as ruas eram ou não calçadas. Ele pode utilizar mais ou menos isso para ir atrás de recursos para calçar as ruas da cidade, porque detectou-se que os pneus eram furados, porque as ruas não eram calçadas. Pode ser feito? Pode. Não é muito normal fazer um cálculo, digamos, uma pesquisa dessa para essa situação, mas só para você ver como se pode utilizar a estatística. Pode ser definido para uma coisa que a gente nem imagina que pode utilizar. Isso quer dizer o quê? Seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, a gente pode trabalhar também dessas maneiras. Vai depender daquilo que você quer fazer, como você quer utilizar a estatística. No meu exemplo, eu quis saber para onde estava indo minha despesa, ou como era minha despesa. Quando eu detectei que era aquele percentual e fui controlando e não consegui baixar daquele percentual, eu vi, não, isso aqui, vou usar a palavra de João, isso aqui é o limite onde eu consigo manter e não vai atrapalhar as minhas finanças. Eu consigo manter isso aqui, não vai ultrapassar isso aqui, nem para cima ou nem para baixo, e pronto. Para mim, eu atingi essa meta. Pronto, é uma meta que eu atingi através desses dados. Tem isso também. Isso aí é interessante. Eu me lembro que quando eu iniciei a fazer esse controle, eu usava, era uma planilha no notebook. Aí, o que é que eu passei um período fazendo? Por que pareça. Sabe aquelas cadernetazinhas bem pequenininhas, e geralmente ainda você vê com pessoas que fazem compras em um mercadinho, na padaria, que é para anotar o quanto ele está comprando, que é para não perder a conta. Pronto. Eu andava tipo um bloquinho daquele, dentro do carro, que era para quê? Eu vou passar o dia fora de casa, ou fora do escritório. Nem sempre eu conseguia pegar o papelzinho daquele que eu comprava, eu ia no caderninho, gastei, digamos, R$5, no exemplo, de água de coco que eu tomei. Aí eu pegava o caderno e botava lá, anotava. Que era para quando chegar em casa ou no escritório e para lançar no notebook as informações, porque senão, na planilha, porque eu não tinha... Podia ser que eu me esquecesse de alguma coisa. Até fui comprar um negócio e sobrou 5 centavos, isso foi em confeito. Aí, como eu não podia anotar o confeito, eu botava lá, pagando. Eu criei digamos, uma nomenclatura, uma subconta lá, que era pagando, que era justamente essas besteirazinhas que eu não tinha como transformar em valor. Aí eu estabilizava mesmo para poder lançar. Aí anotava tudo. Hoje em dia, não. Hoje em dia já eu ando no meu celular um aplicativo que eu faço controle das minhas despesas, receitas e despesas. Não só daquilo que eu recebo e tenho atualmente, como aquilo que eu vá receber ou vá pagar no futuro. Então já é o quê? É no celular. Então, às vezes eu estou lá, sei lá, estou no centro, aí coloquei R$20 de crédito no celular. Aí eu entro no carro, paro, aí do carro, aí pego o celular, o aplicativo, aí já lanço logo, sabe? Aí até minha namorada uma vez disse, quando chegar em casa você lança. Ela disse, não, se eu não lançar agora, eu me esqueço. Porque às vezes na correria, não, e outra, na correria do dia, muita coisa você tem épocas do mês que cada um aqui ou recebe dinheiro ou tem muita coisa para pagar. Em uma semana, sei lá, digamos que você recebe dia 30, aí geralmente até o dia 5 você sai pagando, né? Só a sua despesa. Aí tem período do mês que se eu não for fazendo isso, vai chegar no final do dia, tipo assim, no aplicativo lá tem dizendo, na sua carteira era para ter R$300. Aí quando eu vou ver no aplicativo, aí vou ver na minha carteira tem R$50. Aí, bicho, eu gastei 250 com o quê? Aí para me ficar lembrando, bicho, não, eu paguei não sei quanto, eu paguei não sei, eu comprei não sei o quê. Então, para evitar esses esquecimentos e não perder meu controle, aí eu já saio lançando, para assim no canto mesmo, já faço o celular ligeiro. É mais fácil para mim
E aí é uma vantagem quando é conta bancária, porque quando é conta bancária, é só você tirar o extrato. Viu lá, nem o que foi que você pagou, o que foi que você pagou. Quando é na carteira, não. Aí você fala, eu gastei esse dinheiro aonde? Aí fica puxando na mão, não, foi tal canto, eu paguei isso. Aí o troco foi de tanto, aí eu peguei de confeito, ou no chiclete, não sei o quê. Esses controles que a gente vai ter que fazer. E o interessante, voltando para a disciplina, quando você vai coletar os dados, você tem que primeiro fazer isso e depois fazer essa separação. Porque você não pode querer, um exemplo aqui, escola. Você não vai querer fazer uma interpretação de valor ou de informações e colocar esse valor de escola dentro de moradia. Vai ficar errado, você vai começar a ter o entendimento, não, isso, por que isso tudo aqui comigo? Então você tem que criar, ou é criado, essas separações que é para você analisar, digamos, justamente separadamente os resultados. É porque, assim, tem informações que você contabiliza um todo. Um exemplo, digamos que eu vou fazer um levantamento de sexo, fazendo de quantidade de pessoas de quais sexos tem na sala. Eu posso chegar aqui e dizer, ó, fiz uma pesquisa aqui e vi que tem 5 pessoas em sala de aula, 3 do sexo feminino e 2 do sexo masculino. Eu posso querer só os resultados. Mas eu também posso querer, assim, uma análise, além disso, quantas pessoas são de cor parda, branca, negra, quantas pessoas têm altura de 1 metro e tanto a 1 metro e tanto, e englobar separadamente, ou, aliás, englobar todos ao mesmo tempo. Então, tudo isso, dependendo da forma com que você for coletar os dados, quando você vai organizar ou vai separar para aquilo que você quer, aí você vai fazendo essas, digamos, essas subcontas aqui, ou subgrupos. O método estatístico é o outro parágrafo da página 10. O método estatístico está fundamentado na representação e explicação sistemática das observações quantitativas do fenômeno que se deseja estudar, e sua representação analítica através de gráficos e tabelas. Então, sempre a representação mais clara e até mais fácil de entendimento é com tabela ou gráficos. Quer ver um exemplo aqui? O entendimento e assim, a absorção do resultado é bem mais prático quando você faz assim, ó. Dá aqui um exemplo. Pessoas, vou estar aqui, quantidade de pessoas em sala. Tá aqui, pessoas em sala. 5. Sexo masculino. 2. Feminino. 3. Aí você olha assim, estou vendo ali, estou identificando que 2 e 3. Mas se eu por acaso representar assim, eu já estou vendo num gráfico, já começou, ó, tem uma pontuação que aponta que sejam mais. É a mesma coisa que muito. Eu acho que vocês veem. Isso aqui vai ficar feio demais, não estou nem nada. Mas vou tentar. Mais ou menos sim. Fiz que deu certo. Quando você pega num gráfico que fica assim, então deixa eu ver aqui, daria. Vou deixar assim. É mais comum a gente ver representações
resultados de várias situações, de vários estudos, quando ele é feito em chamado gráfico de pizza, né? Parece que fica mais atraente a gente olhar para essas situações assim, de gráficos. É melhor eu identificar, ou fica melhor, mais chamativo a atenção olhar para um resultado em gráfico, do que apenas em números. Lhe prende mais a atenção. Entendeu? Também é melhor explicar. É a mesma coisa se eu fosse trabalhar aqui. Aqui está com número, mas se eu colocar assim. Se eu colocar. Deixa eu ver. Trinta e 35% e 65%. Estou vendo que é 65% porque uma área, por exemplo. Tal área é maior. Então você já começa a olhar para os resultados e prestar mais atenção nele. Claro que dizer que um é 2 e outro é 3, você vai saber que o que tem 3 é mais. Mas você olha aqui, não dá tanta importância do que uma representação gráfica. Aonde? Isso, geralmente em reuniões de resultados de empresa. Isso. Pronto. Isso a gente vai trabalhar em umas tabelazinhas e na hora de encontrar os resultados e vocês forem explicar os resultados, se você for pegar uma tabela, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo, mas é muito lá na frente. Uma tabela onde demonstra a quantidade de altura das pessoas de uma rua onde tem 30 casas. Aí você vai explicar. Casa 1 tem altura de X, Y, Z, casa 2, não. Geralmente você monta a tabela e explica uma tabela mais, digamos assim, mais resumida o resultado. Ó, nessa rua aqui onde tem 10 casas, existem tantas pessoas de 1,50 m a 1,70 m, existem tantas pessoas. Dessas tantas pessoas de 1,50 m a 1,70 m, X% são homens e X% são mulheres. Você não vai dar. Casa 1 tem altura tanto, outro tanto, outro tanto, esse aqui é homem, esse aqui é mulher, esse aqui não. Você não vai explicar com esse detalhe todo. Até mesmo, aí utilizando a sua fala, em reuniões de empresas, você não vai explicar o resultado dado por dado. Você vai só dizer que, de acordo com os dados levantados, para X situação apresentou tal resultado, digamos. Explicar dados por dados é bem complicado. Qual? Isso, vai. Isso, que é aquelas de serem assim, né? Deixa eu ver aqui. Não, nesse período começou aqui, aí daqui diminuiu, daqui se manteve um pouquinho, caiu um pouquinho, aqui caiu mais, aí aqui subiu, aqui manteve, aqui subiu, aqui caiu. Você vai começando a olhar, e lógico, isso aqui são dados, né? Oi? Inclusive aquela... Isso. Pronto, é porque assim, você não pode, a gente vai falar isso mais lá na frente, tem resultados que vão ser apresentados, dados estatísticos, e você não pode utilizar aquele tipo de gráfico. Você não pode, assim, vou dar aqui um exemplo, você não pode querer
apresentar, mas não pode querer, não se é recomendável apresentar resultados de, pronto, vou falar aqui de pandemia. Pronto, geralmente o gráfico de pandemia, os gráficos que a gente vê aí, né, infelizmente, é que quantidade de pessoas que contraíram, adquiriram a doença. Aí, como é que a gente geralmente vê? Com aquela, mais ou menos como eu mostrei agora, subindo, descendo, subindo, descendo. Já quando se vai trabalhar, ou quando se vai demonstrar a quantidade de pessoas que faleceram, por exemplo, já se mostra com colunas, porque é mais fácil você identificar, diminuiu ou se aumentou. Então, depende de como você vai demonstrar o resultado estatístico, você vai usar aquele tipo de gráfico ou aquele tipo de tabela. Você pode usar um gráfico para várias situações, tipo de gráfico, mas tem alguns que é melhor você fazer específico separadamente, que é melhor o entendimento. Por exemplo, você compra de anos, para você ter uma Isso. 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 Geralmente, quando vai trabalhar resultado de eleição, é com gráfico de pizza. Você está aqui, o pessoal de casa que não ouviu. Quando você vai trabalhar com resultados que é, digamos, por anos, então você já faz por coluna, por outro tipo de gráfico, mas já não usa o gráfico de pizza, porque como é que você vai colocar a quantidade de anos evoluindo, passando, e você o gráfico de pizza, que ele é preso ali, fechado. O de pizza é mais utilizado para demonstração de percentuais, né? É mais utilizado para dizer quem tem mais, quem tem menos. Um resultado mais exato, ele é mais específico ou mais único, né? Para aqueles tipos de resultados. Página 11. Lá no finalzinho. As etapas de coleta e organização e descrição dos dados pertencem à chamada estatística descritiva. E quando a análise e a interpretação dos dados ficam a cargo de estatística individual ou inferencial, né? Isso, indutiva ou inferencial. A estatística descritiva é o ramo da estatística que aplica várias técnicas para descrever e sumarizar um conjunto de dados. Se diferencia da estatística inferencial ou estatística indutiva pelo objetivo, organizar, sumarizar dados ao invés de usar os dados em aprendizado sobre a população. Esse princípio faz da estatística descritiva independente. Deixa eu ver que horas? 8h34. Dá para a gente falar aqui sobre população e amostra e variáveis, tá? Vamos lá. População e amostra. População estatística é toda pesquisa estatística e sempre enfrenta o dilema de estudo da população ou da amostra. Um estudo contendo toda a população seria, em termos de precisão dos resultados, sempre o ideal. Aquilo que eu falei. Para se fazer algo estatístico, o ideal seria sempre com a população total, porque daria o resultado preciso. Se tem, digamos que eu vou entrevistar para uma determinada situação, e eu sei que a população, que é a quantidade de pessoas que eu vou entrevistar, são 100, e eu consigo entrevistar as 100, então eu vou ter um resultado preciso. Na hora que eu não tenho isso, não tenho condições de utilizar a população toda, a gente já parte para a questão de amostra. Mas, para continuar aí, mas quase sempre a população que compõe um fenômeno estatístico é muito grande. A alternativa praticada, neste caso, é o trabalho com uma amostra da população. Quando não é possível estudar exaustivamente todos os elementos da população, estudam-se só alguns elementos, ao que damos o nome de amostra. Representa um subconjunto da população, fração ou uma parte de grupo.
Para refletir, ditado popular, amostra. Não é preciso comer um bolo inteiro para se ver se é bom. Pronto. Podemos resumir população e amostra ou entender com esse ditado aí. Para dizer que o bolo é bom, não preciso comer ele todo, não. Quando terminar de comer o bolo, não, aí eu vou dizer que ele é bom. Não, não é assim. É, guloso. Apesar que eu uso isso com mamãe. Mamãe faz umas galinhas, né? Bem apertadinha, aí ela, Paulo, tá bom? Eu disse, não, quando eu terminar a galinha, eu digo se tá bom. Só que é para poder comer mais, né? Mas assim, para a gente tentar exemplificar. Pela nem sempre a necessidade de você coletar os dados da população como um todo. Não há necessidade. Porque, nesse exemplo, nesse ditado, só uma fatia do bolo, através dessa fatia eu já consigo, digamos assim, replicar o restante dele. Digamos que um bolo tem, ele é dividido em 6 fatias. Comi uma, tá gostoso? Quer dizer que as outras 5 fatias vão estar ruins? Não. Oi? É uma coisa só. Boa pergunta. Boa pergunta. A comparação o bolo é uma coisa só. A população de uma cidade, ela é variada. Mas o que representa a amostra é justamente isso. É que através de um percentual daquilo todo, eu consigo replicar esse resultado para os demais. Vou voltar para a história aqui das ruas de carteira, né? Se eu vejo que que a cidade tem 5 ruas, por exemplo, e quando nessas 2 ruas que eu entrevistei, eles têm padrões diferentes, há uma tendência que as outras ruas mantenham o quê? Essa diferença de padrões. Quando é o contrário, quando eu vejo que essas 2 ruas são a mesma coisa exatamente, quer dizer que as outras 3 vão ser exatamente? Não. Olha o entendimento. A lógica, digamos, uma das situações que a gente trabalha em estatística é isso. É que nem sempre aquilo que é igual aqui, ele vai ser igual lá. Mas aquilo que é diferente aqui, ele tem a tendência de também ser diferente lá. Estão entendendo o seguinte? Uma rua tem 8 casas, eu estou vendo que nessa rua as 8 casas voltam em candidato A. Mas não quer dizer que as outras 4 ruas se repitam a mesma coisa. É uma tendência de ser diferente. Essa rua é de um jeito, as outras não vão ser igual a ela, porque aqui tem 8 casas que voltam no mesmo candidato. Mas, se nessa rua aqui, das 8 casas, eu identifico que tem 4 votando em candidato A e 4 votando em candidato B, isso aqui é uma tendência a acontecer da mesma forma nas outras ruas, porque eu não estou sendo igual. Isso. Então, aí está, digamos assim, são os raciocínios lógicos que a gente trabalha em estatística. E é mais fácil você replicar um resultado que você encontrou aqui em uma amostra, que ela é diferente, do que você querer replicar um resultado de uma amostra que ela é igual. Vou pegar a sua fala que você falou, João Paulo, uma população, uma cidade, ela é muito diferente. Então, pronto. Então, se você consegue, nessa amostra aqui, um resultado diferente, a tendência de ser diferente também dá. Mas o entendimento vai mais ou menos por aí. Falamos lá.
Em estatística, a população é classificada como finita ou infinita. Finita, quando o número de elementos de um grupo não é muito grande. Neste caso, o estudo estatístico pode ser realizado com toda a população. Um exemplo, nós temos 5 pessoas em sala de aula. Se eu quisesse fazer qualquer tipo de pesquisa aqui dentro, seria o quê? Finita, porque eu tenho um limite já total das pessoas que eu vou entrevistar. Infinita, exemplo, né? Escolas públicas de um determinado município. Se observarmos o grupo, chegaremos à conclusão que o estudo pode ser realizado com todas. Neste caso, a população de escolas é finita. Por que isso? Quantas escolas públicas tem em determinada cidade? Você já vai saber. X. Então, você já tem o total daquelas pessoas. Você vai trabalhar em cima daquele total. Agora, se eu disser assim, vou fazer um trabalho, vou fazer uma coleta de dados em escolas. Deixa eu ver aqui. Em escolas, qualquer tipo de escola no Rio Grande do Norte. Você sabe com exatidão quantas tem? Você pode até procurar a informação. Mas você vai ter condição de entrevistar e fazer pesquisas em todas as escolas do estado, sejam públicas, privadas ou não? Então, ao entendimento, né? Olha o exemplo de infinito. O número de elementos é muito elevado, não sendo possível utilizar toda a população do estudo estatístico. Para este caso, utiliza-se a amostra. Exemplo, consultar toda a população da cidade de São Paulo sobre determinado tema. É inviável na maioria dos casos. Se a consulta for considerada inviável, podemos considerar a população infinita. Infinita digamos assim, pelo tamanho. A gente sabe o tamanho da população, mas para você finalizar a consulta, aí você não vai conseguir. Não é que não vai conseguir, vai demorar muito. Só que o resultado do trabalho estatístico, ele tem que ter prazo. Então, é algo que é finito para você coletar, tabular e, resumir o resultado, digamos assim. Uhum. Por que geralmente, eu sempre gosto de falar de pesquisa eleitoral, que é o exemplo mais prático. Por que geralmente, quando a gente diz, foi feita uma pesquisa hoje e vai sair até segunda-feira? É um prazo. Geralmente, esse tipo de pesquisa, elas têm prazo. Ela não pode, aí até mesmo para demonstração de resultado. Eu não posso fazer uma pesquisa hoje, uma pesquisa eleitoral, e só entregar o resultado dela 2 dias antes da campanha, da votação. Por quê? Até chegar lá, houve uma mudança, pode ter havido uma mudança enorme no resultado. Então, por isso que, só para você lembrar, eu vou dar o exemplo, que é o que a gente, pelo menos é o que eu vejo mais. Infelizmente, com relação à Covid. Geralmente, no resultado da Covid, você vê lá, a gente vê lá, média de pessoas infectadas, com base nos últimos 7 dias ou 15 dias, sempre tem um limite de prazo. Eles trabalham sempre com as médias de determinado período. Dos últimos 15 dias, dos últimos 7 dias. Isso, justamente. Só passou, é verdade. Pronto. Vou usar a sua fala aqui. Saber quantas pessoas têm
a população em Açu durante o ano, o que é que se faz? É feita uma pesquisa, digamos, até hoje são 23, pronto. Digamos que é feita uma pesquisa até dia 30 da quantidade de pessoas que tem em Açu, dia 30, X. Aí o resultado vai sair, digamos, daqui a 10 dias após. Aí, dia 10 de outubro, vai ter lá. Pesquisa feita até o dia 30 de setembro, indicaram que tinha X mil pessoas em Açu. Ponto. Aí, mas de acordo com o levantamento de dados no cartório de registro civil na cidade, foram registradas 100 pessoas, um exemplo. Digamos, um exemplo. Quer dizer que até dia 30 tinha X mil pessoas. Só que do dia do fechamento da pesquisa até a divulgação, nasceram mais X pessoas. Esse é um resultado que tem como você alterar, porque você vai especificamente, com base no cartório de registro, essa informação foi capturada, foi captada. Mas não pode acontecer de, nesses 10 dias, algumas pessoas não terem sido registradas? Pode, até que pode. Mas até mesmo para evitar isso, o que está sendo mudado é o quê? Talvez vocês já conheçam aí algum recém-nascido, ou que tenha poucos meses, que quando nasceu, já sai da maternidade com registro de nascimento e com o CPF daquela criança. Na certidão de nascimento tem lá, já sai registrada e no cantinho em cima já sai o CPF da criança. Não na nossa época não, com certeza não. Isso vai começar, acho que, não vou dizer com exatidão, mas talvez aqui de 10 anos para cá, de 6 a 10 anos para cá, já tem essa possibilidade. Não são todas as cidades. Tem as cidades, ou, digamos, os hospitais, que já conseguem fazer isso. Tem hospitais que ainda você tem que pegar fugiu o nome, o documento lá de nascimento da criança. Não registro, é outro nomezinho. Não é essa. Então, você pega um documento lá no hospital, na maternidade, para poder levar para o cartório para registrar. Tem cidades e hospitais ou maternidades que ainda fazem assim. Tem que liberar assim. Você perguntou o quê? Na minha época, o quê? É isso. Eu vou marcar seu nome. Na avaliação, você já pensou, rapaz? Tá certo. Vamos lá. Tá bom. De jogo, vá. Página 13. Variáveis. Estatística variável é o conjunto de resultados possíveis de um determinado fenômeno. Que hora, Deus? Tá bem. Fenômeno é uma característica qualquer de interesse que pode ser associada à população ou à amostra para ser estudada estatisticamente. Exemplo, para o fenômeno sexo, são 2 os resultados variáveis possíveis, masculino e feminino. Variáveis possíveis. Né? Como os resultados são finitos, temos uma variável direta. Porque assim, se eu vou fazer uma pesquisa e eu já coloco as opções e digo que é masculino e feminino, eu já estou fechando aquela quantidade de resultados de situações. Eu estou, digamos aqui, colocando que finito aqueles resultados. Se eu perguntar diferente, se eu perguntar assim, se eu coloquei? Não, coloquei não. Se eu assim, qual o seu gênero? Aí você já muda a quantidade de resultados. Isso. Então, vocês estão entendendo que quando você delimita e já especificando as opções dessas variáveis que vão ser respondidas, você já está resumindo ou, digamos, deixando finito aquelas opções. Você não está deixando em aberto. Por isso que existe
a questão de objetivas, subjetivas. Quando eu boto objetivo, eu já estou colocando as opções para você escolher. E quando eu boto subjetivo, eu estou lhe dando a oportunidade de você responder da sua forma. Entendeu? Eu estou deixando aberto o resultado. Aí, para a questão de resposta, tem pessoas que gostam de responder algo com respostas subjetivas, porque dá a liberdade da pessoa se expressar. Já tem pessoas que gostam de respostas que você possam ser objetivos na resposta, ou seja, já tenham as opções lá para você escolher. Tudo é opcional. Vou falar por mim. Eu, quando fazia, eu ainda estudo, lógico, mas quando estudava época de faculdade, eu gostava muito de provas com perguntas objetivas, com perguntas e as respostas não eram para ser objetivas. Por quê? Eu, digamos assim, não é que eu tinha preguiça de escrever, mas eu estudava e tinha um entendimento do assunto, então era mais fácil para mim eu lembrar tendo opções do que eu trabalhar a resposta para responder. Entendeu? Era eu falando por mim, né? Você rastrejando esse principal, Pronto, deixa eu dar um exemplo, né? Isso nessa prova. Pronto, aqui um exemplo. Pronto, na avaliação da nossa disciplina anterior, tinha questões que você tinha que fazer dois cálculos, né? Aí, digamos, se fosse uma prova presencial, eu poderia dizer assim, ó, nessa questão aí que você tem que fazer dois cálculos, se você acertar o primeiro, porque era assim, para você acertar a resposta, você tinha que acertar o primeiro cálculo, e através desse primeiro cálculo dava uma resposta para você continuar o segundo cálculo, né? Pronto. Aí eu poderia dizer assim, ó, quem acertar pelo menos a primeira parte da questão, eu vou considerar meu ponto, que é o que você está querendo dizer, né? Geralmente em cálculo acontece isso. Ou então, quando é teórico, eu já passei por isso, eu digo, olha, eu prefiro, eu como aluno preferia perguntas com respostas objetivas. Como professor, eu ainda prefiro, dependendo da disciplina, subjetivas, porque eu gosto de dizer assim, responda, escreva o que você entendeu, que é para ver se eu consigo captar o que você está colocando ali. Tipo assim, tem que ter o cuidado que é o chamado encher linguiça, né? E você sai falando, só para encher a resposta, mas que quando você vai olhar não tem nada com nada. Não tem nada exato. Aí não vale isso, não vale, né? Essa questão de redação no Enem, eu lembrei de uma redação, acho que você tinha ouvido falar. Faz muitos anos isso. O cara não me lembro qual era o ano, era assim. Tema da redação. Tempo. Aí o cara foi aprovado porque ele mudou assim. Como é que era? Iniciado. Aí ele botou vários pontinhos, né? Aí lá no final botou. Acabou o tempo. E o cara tirou a nota ali. Aí tirou a nota. Porque assim, quem vai ler ou quem vai interpretar a redação, aí eu não vou julgar isso, que eu também não tenho esse conhecimento. Mas eu imagino assim, se o tema é fale sobre o tempo, e você coloca, iniciou, pontinhos, terminou, está falando sobre o tempo. Agora, que entendimento é esse? O porquê que a pessoa que corrigiu deu a nota a ele por causa dessa redação, eu não sei, porque eu não tenho esse entendimento do que você capta em uma redação. Pode significar muita coisa, só isso da redação da pessoa. Estou correto? Não pode significar?
Justamente. Não, é o que eu estou dizendo. Depende. Não tinha, faz muitos anos essa redação. É porque, então você vê como o entendimento e as regras que existiam, que a pessoa aprovou, quem fez a redação, porque ali ela falou sobre tempo. Mas essas regras também. Mas geralmente regras, elas são colocadas para você ter uma, digamos assim, não só noção, mas você ter um caminho a ser seguido. Quando eu especifico regra, você só pode isso, isso e isso aqui. Você não vai deixar abrangente isso. Você vai ter um controle daquilo que você vai ter que fazer. Isso, vamos lá, voltando para cá. Para o fenômeno cor dos olhos, existe um número de resultados possíveis, que é preto, castanho, azul, verde, etc. Neste caso, também os resultados são finitos. A variável ela é discreta. Já começa o entendimento do que é. Para o fenômeno estatura, temos um número infinito de valores dentro de um determinado intervalo. Temos, nesse caso, uma variável contínua. Por quê? Voltando para a questão da cor dos olhos. Quantas cores existem no mundo? Ah, João Paulo, existem, sei lá, 100. Se eu sei que existem 100 cores, eu estou o quê? Colocando um limite naquela quantidade, ou naquela variedade. Então, por isso que ela é finita. Eu sei a quantidade total. Já com relação à estatura, a gente pode dizer, João Paulo, mas uma pessoa não atinge 3 metros de altura. Eu sei que não atinge. Mas, quando eu trabalho estatura e eu coloco aqui que ela é uma variável contínua, por quê? Porque uma pessoa pode 1,5 m, 1,51 m, 1,52 m, 1,53 m, ela vai aumentando continuamente, ou diminuindo também continuamente. Então, ela é uma variável contínua. Ela é finita ou infinita? Infinita. Porque, embora a gente saiba que não existe pessoa com 3 metros de altura, mas a altura ela é infinita. Você não tem, só pode chegar, ou a altura a gente só pode marcar até tal altura. Não. Tem. Pode ter uma média, mas ela não é finita. Entendeu? Fenômeno estatístico é qualquer evento que se pretende analisar, cujo estudo seja possível da aplicação do método estatístico. Qual tipo? Quanto ao tipo, as variáveis podem ser classificadas em quantitativa e qualitativa. Quantitativa, quando seus valores são expressos em números, podem assumir, teoricamente, qualquer valor entre dois limites. Quando isso acontece, recebe o nome de variável contínua, uma variável que só pode assumir valores pertencentes a um conjunto enumerável, recebe o nome de variável discreta. Qualitativa, quando seus valores são expressos por atributos, sexo, cor da pele, entre outros. Variável contínua pode assumir qualquer valor entre dois limites. Variável discreta assume somente valores pertencentes a um conjunto enumerável. Então, se eu quero, e a gente vai trabalhar isso aqui, se eu quero saber a quantidade de... Desculpe, se eu quero saber a altura das pessoas que estão dentro dessa sala, eu vou colocar uma variável o quê? Qualitativo. Vamos lá. Eu acho que... Não, tá bom. Então a gente já vai partir para outro assunto. Oi? Vamos sair, vamos encerrar por hoje. Boa noite, pessoal de casa. Dilma, Amanda. Boa noite.
Quem mais está? Não, terça vai ser lá, né? E Kelly também, boa noite, Kelly. Terça-feira vai ser lá, viu? Lá na Unidade 2, viu?